Olá, sejam bem-vindos ao canal PMC, onde estaremos explorando o mundo da melhoria contínua. Se você está interessado em saber um pouquinho mais, se liga, hoje a gente vai estar falando sobre TPM. Gostaria de iniciar esse primeiro encontro nosso agradecendo, né? A palavra-chave é gratidão. Eu sei do esforço de todos aí para conseguir colocar esse canal no ar. Em menos de 24 horas a gente bateu nossa meta inicial de 100 seguidores e vamos para cima, pessoal. A gente tem muito ainda para crescer. Primeiramente, prazer, sejam todos bem-vindos. A gente vai explorar a melhoria contínua. Meu nome é Fabiano, eu tenho 39 anos e 16 anos desses dentro da melhoria contínua, dentro da indústria, desde a carreira do cargo, né, de operador de máquinas até o cargo máximo de gerente de melhoria contínua. Eu já tive aí mais de 7 certificações internacional pela JIPM, que é essa medalhinha aqui, que foi o ápice da minha carreira, mas enfim, não importa, agora é a hora da gente explorar a melhoria contínua. E para esse primeiro encontro nosso, a gente fez uma enquete no meu LinkedIn, que vai estar aqui embaixo. Quem quiser estar seguindo lá no LinkedIn o Fabiano, fica à vontade, eu interajo com todo mundo, não tem esse problema não, viu? É jogo duro, então vamos para cima. Para esse primeiro momento a gente vai estar falando sobre TPM, a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente o que é essa metodologia e como implementar do zero, né? A enquete ganhou, a gente lançou lá no LinkedIn, as pessoas interagiram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta, essa filosofia, tá? Então aguarda aí, vamos pra cima. Bom, e como vai ser a organização desse processo, né? Como que a gente vai interagir e entender um pouco mais sobre a filosofia TPM, a implementação do zero. Vou falar todos os segredos aqui para vocês de toda a experiência que eu já vivenciei, inclusive do meu network. E o escopo básico de como a gente vai seguir esse processo vai ser simples. Primeiro a gente vai estar falando sobre a melhoria contínua, esse processo inteiro, bem rápido, essa introdução, e como implementar mesmo o TPM, tá? Então, para esse começo, pessoal, como que a gente vai estar falando, né, sobre esse processo? Primeiro, o que é melhoria contínua? Como é esse processo? A gente precisa ter claro na nossa cabeça que a melhoria contínua ela parte por 3 fases: a de restaurar, manter e melhorar. Esse processo de gestão ele é colocado como melhoria contínua. E aí a gente tem vários tipos de ferramenta e filosofia que tratam dessa maneira todo o processo, toda a cadeia dentro da indústria. A gente tem o Lean Manufacturing, o próprio TPM, tem o WCM, então tem várias ferramentas que fazem com que essa gestão esteja mais vivo dentro da indústria. Como interagem as áreas e principalmente, pessoal, aqui está o segredo, hein? Anota aí, se você tá esperto aí, se tiver alguma caneta, anota que aí está o segredo, das pessoas. Pode ter o processo que for, se as pessoas não estiverem engajadas nessa filosofia, nessa ferramenta, nada vai em vão. Então a gente precisa capacitar essas pessoas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre esse processo. Então a gente tem aí a manutenção produtiva total, fazendo a tradução aí para vocês. Ela tem basicamente alguns objetivos. Primeiro, eliminar perdas. A gente busca o zero defeito, zero quebra e o zero acidente. Esses são os 3 zeros do TPM. Tudo isso que a gente vai conversar dentro desse processo tem muito claro esse objetivo e, né, direciona para esse objetivo. Então a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais firme desse processo. O TPM ele veio do Japão, né, como todo mundo já sabe. Quem não sabe agora está sabendo. Olhando para o TPM, pessoal, a gente tem 2 nomes muito fortes, né, dentro do lado do Japão, que foram os pais do TPM. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, é o Nakajima e o Suzuki. Inclusive, um dos meus professores foi o Suzuki. Lá na década de 60, ele foi o cara que escreveu junto com o Nakajima tudo isso que a gente tem hoje no mundo. Então, é muito gratificante ter também recebido a minha certificação dentro desse processo. Eu vou colocar também a literatura, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é baseado em conceito, é baseado em literatura. Você pode estar buscando no livro, por exemplo, o TPM em processo e a introdução do TPM. Os autores são Nakajima, né, e também o Suzuki, e a gente pode ir trocando ideia. Eu vou colocar aqui também as placas para vocês verem aí a capa do livro e se quiser procurar um pouquinho mais também pode estar adquirindo.
Para vocês terem ideia da dimensão, o TPM está aí dentro dos países com mais de 29% do mundo fazendo aí o TPM, né? Fazendo essa filosofia. Mas o que tem de bom nessa filosofia? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo. Primeiro, nada que você mede, se você não mede, você não pode ter gestão. Então o primeiro ponto é como estão os meus indicadores e como isso é medido. Então, para esse conceito, introdução, se eu quiser, não, Fabiano, como que eu vou fazer uma implementação do TPM do zero? Eu preciso medir meus resultados. Como que estão as suas vendas? Qual que é a sua produtividade? Qual que é o seu custo? Como está o número olhando para a segurança? E o conceito básico de PQCDSME, que são aí os indicadores KPIs que a gente vem trabalhando muito forte dentro da gestão. E a visão clara, pessoal, a gente tem que sair da visão de árvore, ficar ali preso daquela visão, eu preciso olhar só o pequeno. Não. A gente tem que ter a floresta inteira, olhar todos os PQCDSME e como tá. Porque é realmente como um diagnóstico, pessoal. O TPM ele vem sistemático, a gente precisa ter disciplina para entender e apontar de uma maneira correta como estão esses indicadores e a gente ir mensurando dentro desse processo. E isso tem que trazer resultado, né? É competitivo, o mercado é competitivo, então o TPM ele tem que contribuir para isso. E a grande diferencial, vou reforçar de novo, se vocês não conseguirem sair daqui falando sobre esse processo, que o segredo está onde? Vai lá, pessoal, grita aí. Nas pessoas. O foco do TPM é no desenvolvimento de pessoas olhando para o todo, tá? E aí, quando a gente fala de pessoas, aonde está, né, o segredo? Como conseguir fazer com que o TPM esteja padronizado dentro da companhia? São 3 vertentes. A gente precisa, primeiro, ter equipamentos confiáveis. Esse é um processo. Pessoas preparadas e capacitadas. E os meus processos padronizados. Então, dentro de todo o meio, o TPM ele tem que trazer isso. A gente tem que trabalhar em cima desse processo. A gente coloca até como um triângulo, né, do sucesso do TPM. Ter essas 3 vertentes. Os equipamentos confiáveis, pessoas capacitadas e ter ali a parte de procedimento, né, onde a gente vai trabalhar na rotina. Se a gente tem um padrão e qualquer pessoa consegue fazer com o mesmo nível, isso vai ajudar muito dentro do resultado final, olhando para o TPM. A gente falando dos conceitos básicos, né? A gente tá andando devagarinho e aos poucos a gente vai chegar lá no nível hard. E aí, pessoal, a gente tem ainda 5 objetivos macros, né, que a gente coloca. Primeiro, eu preciso envolver todo mundo nessa cadeia, né? Desde o operador de máquinas, auxiliar de produção, ao nível máximo de diretoria. Todo esse processo tem que ser amarrado para termos o sucesso adequado para essa filosofia. Contar com a participação de todos, engajamento, reconhecimento, entender onde que estão as pessoas, onde que estão os resultados, onde que a gente precisa atacar, atingir as perdas zeros, que são os desafios, né? Olhando para aqueles indicadores que eu falei para você, quais são as nossas metas? Quais são os nossos desafios? Isso tem que estar muito claro dentro da companhia, dentro do processo que você está trabalhando. E se você quer começar do zero, começa por aí, desafiando os seus próprios resultados, tá? Então, aonde que estamos e aonde vamos, né? Qual que é a nossa direção? Qual que é o objetivo do programa TPM? E aí a gente tem um conceito muito básico, né, da operação, olhando para o meio industrial. Antigamente a gente tinha aquele conceito, eu opero como operador e, cara, a manutenção vem e conserta. Eu vou lá tomar o meu cafezinho e vou ficar de boa. Não, zero. Fala, não. A gente tem que estar... eu e você produzimos toda a cadeia com foco no resultado. O TPM ele busca isso, tá? O objetivo do TPM é fazer com que toda a cadeia esteja em interface, em conexão, em modelo vertical, onde todos estejam ali com a informação rápida, quebrar a burocracia, tá? E para isso, para ter toda essa base, né, ter todos esses objetivos alcançados, o TPM é dividido em 8 pilares. Eu vou detalhar muito rápido eles, porque vai dar pra gente fazer um outro vídeo falando passo a passo desses pilares, mas de uma maneira geral, como funciona toda essa estrutura. E aí vocês podem estar se perguntando, né? 8 pilares, de onde vem isso, Fabiano? O TPM, de uma maneira lúdica, eu vou pôr a figura para vocês, ele tem uma estrutura de realmente uma casa,
que essa casa é o TPM, vocês vão ver na figura, e os 8 pilares que sustentam essa casa. Todos esses 8 pilares eles precisam trabalhar na mesma direção e com a mesma carga de trabalho. Esse processo é um processo difícil de se manter, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos os segredos e como fazer essa implementação de maneira segura. Como havia dito, né, na figura aí temos a casa, onde o TPM fica em cima, e os 8 pilares. O primeiro pilar é a manutenção autônoma, que tem como objetivo a capacitação, a habilidade e competência técnica da operação e gerar autonomia, com visão aí na condição básica dos equipamentos. A manutenção planejada tem por objetivo a quebra zero, aumentar a eficiência e eficácia dos equipamentos. Temos aí o pilar de melhoria específica também, que tem como base reduzir as perdas e aumentar o potencial produtivo. O pilar de educação e treinamento, que tem como objetivo a elevação contínua do nível das pessoas, de capacitação. O pilar controle inicial, que é reduzir o tempo de introdução de novos produtos, equipamentos e processos. A manutenção da qualidade, que é o foco, zero defeito, zero retrabalho, zero rejeito, né? Temos o pilar também de SSMA, que é segurança, saúde e meio ambiente, com foco no zero acidente, zero contaminação ambiental. E por fim, o pilar DM Office, que tem como base os 5S e as perdas administrativas. Bom, Fabiano, legal. Você falou aí sobre conceito, né? Tudo muito bonito, 8 pilares, mas como na prática isso funciona? Então temos aí toda uma estrutura para suportar esse processo. Uma hierarquia. Por que existe essa hierarquia? Mas é uma hierarquia vertical, que tem como objetivo aproximar lá o chão de fábrica, o operador, até o diretor, ter contato direto com o diretor em alguns momentos, né, de apresentação, de avaliação. Então todo esse processo existe uma cadeia. E como é construído isso? Qual que é a estrutura? Eu vou colocar aqui do lado um desenho, né, de como funciona essa estrutura, avaliando desde o comitê executivo, estão lá os diretores, os gerentes, onde eles monitoram todos os resultados e como está a aderência a esse programa, até os pilares, a reunião dos pilares, onde tem um time multifuncional, a importância de ter participação desde da área de gente, a área de RH, a área de custo, todos esses processos. Lembra que eu falei, Lembra que eu falei que a gente precisa falar sobre quebra de paradigma, de ter uma escala vertical, onde as áreas conversam e a gente conseguir quebrar a burocracia dentro dos processos? É exatamente para isso. Os pilares, ele tem essa estrutura, onde eu preciso ter participações e times multifuncionais de todas as áreas. Eu vou colocar uma outra figura aqui para facilitar o entendimento. E vocês vão ter, olhando, né, observando e eu falando também aqui, a gente fica mais fácil o entendimento. E lógico, aonde que as coisas acontecem? No Gemba, lá no Gemba. O operador, ele também vai ter a gestão dele. Ele vai ter lá o processo dele de controlar os seus indicadores e tratar suas perdas. Mais na frente a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso também. Lembra dos segredos? Aqui eu preciso pontuar, tá? Eu tô pontuando, para agora, pá! Tem um selo aí que dá pra pôr, produção? Põe o selo aí. Tuf, para agora. Precisamos entender o papel dos membros, do líder do pilar, do gerente, do própria área de secretaria, em alguns lugares são colocados como secretaria de TPM, que é a área que faz ali o suporte de todo esse processo, que cuida da ferramenta, que cuida do padrão e suporta todos os meios, né, todos os pilares. Todo mundo precisa entender, ter a responsabilidade, entender o papel e responsabilidade. E os pilares têm como papel principal disseminar a ferramenta em toda a fábrica. Então, construir os padrões, construir a direção, para onde precisamos ir, olhando dentro daqueles objetivos, e aí a gente tem um conteúdo grande, tá, pessoal? Que a gente pode depois disponibilizar também, olhando para cada pilar, quais são os passos e como implementar. Vocês querem ver um pouquinho sobre os pilares? Se quiser, comenta aí embaixo também, a gente pode fazer um vídeo detalhando um pouquinho mais o passo a passo de cada pilar. Mas de uma maneira geral, cada um dentro do seu meio e um time multifuncional tem como papel disseminar toda a metodologia dentro da fábrica. E não é o papel só de falar, de orientar, é de capacitar a operação, de capacitar os analistas, de capacitar a liderança, todo esse processo, olhando os objetivos, olhando todo o conceito, todo o processo em si.
E aí chegamos, né? Entendemos um pouco, bem resumido, essa parte conceitual. Mas qual é o processo? Como implementar do zero? O conceito do professor Suzuki, ele fala o seguinte, que a gente deve seguir 12 passos. Eu vou detalhar um pouquinho os 12 passos para vocês, desde as fases, a gente tem algumas fases que precisam ser seguidas. Mais uma vez, produção coloca a figura para ajudar. A gente tem a fase de preparação, tem a fase de introdução, a fase de implementação e a fase realmente de aplicação contínua. Lembra daqueles 8 pilares que eu falei? Essa é a hora de realmente ver acontecer as coisas lá no Gemba, lá na operação, lá nos processos, nos equipamentos. Essa é a hora. Mas a gente precisa passar por essas 4 fases. Por que eu preciso passar por essas 4 fases? Primeiro, qual que é a direção correta? Para onde devemos ir olhando para todo esse processo? Então a gente precisa olhar para a preparação nesse formato. A alta liderança está convencida e compra o programa, esse é o pulo do gato. A gente precisa ter, claro, diretoria, a gerência enganjada. E como fazer isso? É fácil falar, né? Como enganjar? Não é somente a questão de orientação, esse reconhecimento. Isso é bom? É bom, mas se a gente puder amarrar isso à avaliação de desempenho das pessoas, ter a parte de PPR, um indicador que monitore toda essa parte de conceito de meios, né? A parte do TPM, a implementação dos gigas, das células, da manutenção autônoma, de todos esses pilares. Se a gente vincular isso à meta individual também, vai ajudar muito, né? Quem não quer ser medido, né? E ser reconhecido também, olhando para mês e olhando para essa parte financeira. Então, se a gente conseguir amarrar os dois, tanto a parte lúdica, a parte, né, glamurosa, vamos colocar assim, e também a parte de resultado, a parte que mexe no bolso do cara, isso vai ajudar muito também dentro do processo. Dentro da fase de preparação, a gente tem aí essa subfase, né, que eu coloco como etapa: declaração formal, a educação introdutória, o treinamento de todo mundo. O TPM chegou, o que a gente vai fazer, quais são, né, os pilares, qual que é o objetivo, quais são as atividades que a gente vai estabelecer, como que vai ser o meio de comunicação, estabelecer essa estrutura de promoção, como que a gente vai reconhecer as pessoas, todo esse processo, estabelecer as políticas e objetivos do TPM em cada pilar. Isso é extremamente importante. Depois, mais à frente, eu vou detalhar um master plan, que você seguindo esse master plan e começando a construir pilar a pilar esse processo, fica muito mais fácil de você acompanhar, né, essa implementação. A gente também precisa definir um master plan. Qual que é o tempo que eu vou ter para cada etapa dentro dos pilares, para cada etapa dentro dessa própria implementação? Qual que é o roadmap, né? Qual que é a direção, qual que é o tempo? Eu vou mostrar mais ou menos uma previsão que a gente tem, né, de experiência mesmo para cada etapa e para cada fase dessa de construção, né? Se você seguir passo a passo, esse seria o tempo definido, mais ou menos, uma prévia. Na fase de introdução, realmente é o kickoff, a gente chegar e falar: o TPM chegou, os pilares são esse, quem são as pessoas que estarão à frente do programa. Tudo isso deve ser bastante detalhado e divulgado para toda a operação. E tem a parte de implementação, lembra dos pilares? Então aí você vem implementando pilar a pilar. A fase 3, pessoal, é muito importante, porque é a implementação dos pilares. E toda essa preparação deve vir muito robusta. Desde a declaração formal até a construção do master plan, eu vou colocar um modelo de master plan para vocês entenderem do que eu estou falando, ela tem que ser feita com a participação de todos, o engajamento da alta liderança. Lembra que eu falei que o sucesso do programa ele precisa ver de cima para baixo? Realmente a diretoria, a presidência, os gerentes, eles precisam trabalhar nessa construção desse master plan. Depois disso definido, aí começa a implementação dos pilares. Defina-se quem que é o líder do pilar, daqueles pilares que eu detalhei para vocês, cada um, quem que é o líder e quais são as fases e etapas de cada um e qual que é o tempo. E aí sim os pilares começam a trabalhar em conjunto, trabalhando, né, em conexão para fazer a disseminação do programa. Então a participação, lembra da casinha do TPM. Se um pilar ele não tem lá a sua carga de trabalho ou por algum motivo ele não se desenvolve bem, ele vai sobrecarregar os outros pilares. Então precisa ter um acompanhamento. E aí entra a área
da Secretaria TPM, que é a área de gestão, né? A melhoria contínua, a excelência operacional, olhando esses processos e suportando toda essa cadeia, fazendo a gestão dos master plans, fazendo a verificação lá no Gemba se realmente está acontecendo, fazendo o acompanhamento da operação, da liderança, dos pilares. Então é um papel muito nobre, né, da secretaria, da área de excelência operacional em fazer todo esse processo e se possível, ter como medir. Do que você está falando, Fabiano? Medir o quê? Medir a implementação dos pilares. A manutenção autônoma. Criar os indicadores para a manutenção autônoma, tanto de resultado quanto de meios. Vou dar um exemplo aqui, olhando para a manutenção autônoma. Eu posso ter resultados de OE, que é a eficiência dos meus equipamentos, como que está isso, pequenas paradas, como que está sendo tratada essas pequenas paradas, as etiquetas, que são a intervenção da operação nas anomalias, todo esse processo, a própria aderência ao master plan da manutenção autônoma. Então, para cada pilar, tenta mapear esses indicadores, né? Para acompanhamento e visibilidade, né? A alta direção precisa entender como o programa está andando. E aí a gente também tem momentos de auditoria, de processo de auditoria que precisa ser também estruturado, né? Dentro da aplicação contínua, que é a última fase. A quarta fase, que é a aplicação contínua, ela contempla a avaliação dos resultados, lógico, como é que está a minha eficiência, todo aquele PQCD-SME, qual é o resultado que está sendo gerado com a implementação do TPM. Inclusive, a gente tem aí, olhando, né, para o Master Plan, o tempo definido e o próprio ritmo que a gente precisa seguir. E a alta direção precisa cobrar, precisa estar amarrado lá com a avaliação de desempenho da moçada. Todo esse processo ele precisa estar amarrado e ter conexão. Eu vou colocar aqui mais ou menos, olhando para essas 4 fases, qual que seria uma implementação saudável, né? E eu estou colocando aqui 3 anos para começar a entender. Parece simples, não, Fabiano, é muito tempo? Não, não é muito tempo. Por que não é muito tempo? A gente está falando de uma mudança cultural. Estamos falando de uma mudança cultural, estamos falando de pessoas, de capacitar pessoas, de desenvolver processos, de criar padrões. Então tudo isso leva um tempo. Eu posso fazer um tempo menor? Pode, você tendo pessoas já preparadas, tendo recurso. Isso vai acelerar a implementação, mas é importante você seguir o passo a passo, nem que reduza o tempo, não pule etapas, pessoal. Siga o passo a passo, siga a fase 1 de preparação, siga a fase de introdução, siga a fase de implementação e siga a aplicação contínua. Tem que seguir passo a passo. Tem atividades que eu posso fazer em paralelo, né? Fazer simultâneo, vamos dizer assim. Então, ok, eu vou acelerar o processo. Eu vou implementar os primeiros pilares. Eu coloquei nessa figura que vocês estão visualizando aí um master plan, roadmap, né, dessa fase de implementação. Então, primeiro eu preciso ter definido a minha linha piloto, a minha célula piloto, a minha área piloto, para os pilares começarem a implementar as ferramentas nessa área piloto e depois disseminar para toda a fábrica. A gente não vai sair dando tiro para todo lado e implementando todas as ferramentas em todas as linhas, não. A gente precisa primeiro ter essa linha piloto para estar ali aprimorando o seu laboratório do processo. E, enfim, depois que eu estiver estável, as ferramentas estiverem estáveis naquela linha piloto ou na área, eu dissemino para todas as outras áreas, para todas as outras linhas, né, e em diante, ok? Então siga o ritmo. E é isso aí, pessoal. A gente tem maneiras, né, de medir isso, né? Se eu preciso de ajuda para fazer essa implementação, aonde procurar? Fabiano, mas existem consultorias que possam me direcionar nesse processo? Existem. Temos consultorias brasileiras muito, muito competentes que podem ajudar nesse processo. E tem a consultoria internacional, né, que a gente tem aí a JMEC, que ela vem aí com uma bagagem muito forte, olhando para a certificação internacional. E o papel do Instituto Japonês também, que é a JPM, que faz a certificação. Quem cuida da consultoria é a JMEC e quem faz a certificação internacional é a JPM. Todo esse processo é baseado em níveis, tá, pessoal? Eu não vou entrar muito no detalhe dos níveis, que eu vou estar fazendo um conteúdo falando especificamente sobre cada etapa e cada nível de certificação. Mas basicamente é isso.
Eu queria agradecer, espero ter aí atendido a expectativa de todos vocês. É um primeiro vídeo, eu tenho aí a palavra gratidão, obrigado. Eu vou compartilhar muito conteúdo com vocês. Inclusive, conto com a participação de vocês também. Estaremos também disponibilizando lives, podcast, e-book. É só o primeiro passo, pessoal. Agora é segurar a ansiedade, o primeiro passo já foi dado. Muito obrigado, muito obrigado. Beijão. Fabiano França, produtividade e melhoria contínua. Beijo.